Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Balaram, Om Balaram, Om Balaram, Om. Haribô, 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 todas as glórias aos devotos reunidos. Finalmente estamos, chegando ao final desse capítulo 6, sendo que há outros capítulos também, Quem tiver interesse em que eu continue os capítulos dessa maravilhosa exposição aqui do Bhagavatam, onde Prahlada Maharaja está instruindo os seus coleguinhas, chamados assim demoníacos, porque eles não tinham nenhum conhecimento sobre a suprema personalidade de Deus. De modo que, fazendo uma simbologia para a mentalidade de muitos lugares nesse planeta Terra, podemos considerar que a maioria das pessoas ainda está nesse estado infantil de consciência. E Prahlada Maharaja vem aqui mostrar que não importa o tamanho do nosso nível de consciência, sempre é tempo de falar sobre a suprema personalidade de Deus para o quê? Contrastar a informação que temos recebido durante a nossa vida, que isso que a gente chama de uma programação mental, onde você se torna simplesmente um robô, uma máquina do sistema para produzir lucro para certas pessoas ou gerar energia para essa dimensão trevosa, vamos dizer assim. Você é um alimento energético para certos seres assim chamados negativos, e também você é escravizado dentro de um sistema de educação que faz você simplesmente inutilizar a sua vida nessa forma humana que te dada por Deus com muito carinho, possuindo essa qualidade, essa capacidade de realizar Deus no seu coração. Por isso é preciso ter cada vez mais pessoas falando sobre a suprema personalidade de Deus, como Prahlada Maharaja está aqui expondo magistralmente nesse capítulo 6 do Bhagavad Gita. Então, isso é tudo maravilhoso, Então, quando a gente fala assim, Om Shanti, esse Shanti, significa paz.
não a paz mental, porque a sua mente ela nunca fica em paz. A sua mente é um instrumento, né, que vive mergulhado na dualidade, e quando você está na dualidade, é impossível ter paz. Mesmo que você tenha tudo dentro do âmbito físico, né, que seja desejável, coisas materiais, toda a possibilidade de desfrute, que é um desejo contínuo dessa mesma mente em ter cada vez mais, de modo que quando você está situado na mente, não há possibilidade de paz. Essa paz que todo mundo está buscando, né? Pensando que, mas se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu conquistar aquela pessoa ou aquele emprego, ou ter objetos materiais X, Y, dos quais eu vou me destacar na sociedade, ter uma fama, assim, vamos dizer. Tudo isso podemos verificar que não vai trazer essa paz, né? Om Shanti. Quando você canta Om Shanti, esse Om é você invocando essa energia de Deus que está presente em tudo. O Om significa essa energia brahmana, essa energia de Deus presente em tudo. Então você pede para interagir com essa energia da qual tudo se manifesta, inclusive os seus desejos, pensamentos e emoções. E você pede para que você entre nessa energia da manifestação espiritual, e aí vai surgir essa paz no seu coração. Então, antes de fazer uma aula, sempre pedimos, né, para Deus nos colocar nesse lugarzinho de paz interna, para que assim, sem a influência da mente que está sempre julgando, criticando, ou estabelecendo um lado ou outro, né, dentro dessa dualidade, ela esteja fora da questão completa, tá? E quando a gente fala Om Balaram, Om Balaram, Om Balaram, então quem é Balarama? Balarama é a força, é o poder espiritual de Deus, né? A primeira expansão de Krishna, a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, é Balaram. Bala quer dizer força, quer dizer poder. Daí, então, para você falar coisas sobre o divino ou invocar a potência de Deus dentro do seu coração, para você expor, né, vamos dizer assim, aquilo que é relativo a Deus, você tem que ter Balaram, essa força, Balaram, né, essa potência espiritual, esse poder espiritual tem que estar presente na alma que está discorrendo assuntos sobre Deus. E daí toda essa didática, né, que colocamos aqui está sob a influência desse poder espiritual. Assim também Nityananda, né? Om Nityananda, Om Nityananda, Om Nityananda, que é o poder de Deus agindo em nosso coração para disponibilizarmos esse amor de Deus. Nityananda atua, né, como essa força espiritual de Chaitanya Mahaprabhu, assim como Balarama atua como o poder espiritual de Krishna. Balarama é Nityananda, compreende? Então, quando Prabhupada está pregando aqui no mundo sobre a consciência de Krishna e assim conquistando, né, tantos corações, e também tem construções físicas, né, templos, locais, tudo que vai sendo feito pelo arranjo divino para estabelecer esse processo, principalmente de cantar o santo nome de Deus, já que Prabhupada era um canal, né, de Chaitanya Mahaprabhu. Esse poder que ele tinha de influenciar, né,
os corações das pessoas que estavam buscando a espiritualidade. Isso é o poder de Sri Nityananda. Daí temos que sempre pedir, né, dentro dessa paz, sem a influência da mente ou do intelecto, da interpretação intelectual, você pede a presença de Balarama, né, de Nityananda. Então isso é fabuloso quando você entende isso, que você pode ativar o poder de Deus dentro de você, porque você, sendo parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, né, Vishnu, Krishna, você tem essa força espiritual também, esse poder da alma de consagrar a sua energia e o seu tempo para explicitar essa consciência divina, assim como Prahlada Maharaj né, um devoto puro de Krishna e usa essa potencialidade para estar ali pregando para os seus amiguinhos. E essa potencialidade de Prahlada Maharaj surgiu, né, da associação do contato dele com a potência de Sri Narada Muni. E a potência de Narada Muni surgiu através da associação com a Suprema, né, Personalidade de Deus, Vyasadeva. E aí é essa corrente de energia que vai surgindo em todas as pessoas dentro dessa emanação de Nityananda, de Balarama, que está presente nessa, vamos dizer assim, corrente de sucessão discipular espiritual, que é isso que dá a relevância para que uma pessoa possa ser considerada como um devoto puro ou uma pessoa fidedigna dentro da explanação dessa consciência de Krishna. Então, Om Shanti, que haja paz real no meu coração para eu iniciar, né? Pode ser uma meditação ou cantar do santo nome de Deus, sempre estabelecendo essa paz interna para fazer uma prática espiritual, ok? E depois Om Balaram, Om Nityananda, pedindo que a força espiritual de Deus, que habita no seu coração, como o Senhor Vishnu, né, que é Krishna, possa também estar presente para você fazer o serviço devocional. Assim como Prabhupada e vários devotos fazem, tendo essa energia extra, a inteligência mais forte, as palavras mais eloquentes, para penetrar no coração daquelas pessoas que estão ouvindo. Tá? Então, achei interessante botar essa introdução aqui, já que estamos aqui nos versos finais. Hoje nós vamos falar aqui o verso 28, e vamos falar também o verso 29 e 30, porque encerra, não há muito mais assim dentro de filosofia para falar, mas se Deus inspirar a gente fala, né? Então, verso 28, capítulo 6, canto 7. Isrutam etam maya purvam gyanam vigyana samitvantam dharmam bhagavatam shudam narada deva darshanati. Tradução: Prahlada Maharaja prosseguiu: recebi este conhecimento do grande santo Narada Muni, que vive ocupado em serviço devocional. Este conhecimento, o qual se chama Bhagavata Dharma, é plenamente científico. Baseia-se na lógica e na filosofia e está livre de toda a contaminação material. Aqui Prahlada Maharaj ele está dizendo
que recebeu, né, esse conhecimento de Narada Muni, que é um devoto, né, universal, um devoto puro, né, que está se movimentando em todo o universo. Então, Narada Muni é o símbolo máximo do santo sábio, ou seja, uma alma avançada dentro desse universo, que está pregando a consciência de Krishna em todos os lugares, para todas as pessoas, em todos os planetas, em todas as galáxias. Então esse é o nosso poder, né, de alma realizada. No caso de Narada Muni, ele não tem esse corpo material que está nos limitando aqui no planeta Terra. Porém, temos que começar o nosso estágio de chegar a esse ponto de Narada Muni, trabalhando aqui dentro das nossas chamadas assim limitações. O corpo de Narada Muni é um corpo espiritual. E está sempre pregando magistralmente. Imagina, Narada Muni, ele tem todo o conhecimento do universo. Ele sabe de cada cantinho o que tem, conhece assim, todas as almas, prega assim, de maneira potencializada nessa energia de Krishna, de Balarama. E é assim que nós vamos viver, né, a vida bem-aventurada nesse universo. Assim como Prahlada Maharaja. Prahlada Maharaja também está aqui hoje, né, nesse universo, fazendo suas atividades. E cada um de nós tem que desejar, sinceramente, receber essa posição vantajosa fornecida por Krishna, dizendo: torne-se um eterno servo amoroso meu e conquiste todo o universo, despertando todas as pessoas. De modo que os devotos mais avançados, eles desejam isso, nem desejam voltar para o mundo espiritual, porque esse negócio de voltar para o mundo espiritual é relativo. Você pode estar no mundo espiritual com a forma espiritual, porém você pode ter uma forma espiritual e também se movimentar nesse mundo, assim como Narada Muni. É uma questão de consciência. Na verdade, o falso ego, esse eu, né, que criamos, que nada mais é do que um movimento da mente dentro do tempo, que vai gerando, através dos desejos, várias e várias encarnações. Mente essa que fica programada por um sistema que impinge a ela apenas valores materiais. Desejos de que esse falso ego simplesmente cresça cada vez mais nesse mundo, seja mais importante, que seja mais rico, mais poderoso, que é o que vemos naturalmente nesse mundo material, principalmente nesse mundo aqui de terceira dimensão, onde a materialidade é bem exacerbada. Nós temos que sair fora disso, temos que despertar dessa realidade que estamos cocriando em total engano, ouvindo, nos associando com Prahlada Maharaja, assim como ele se associou com Narada Muni, que é o próximo capítulo, vai descrever exatamente como se deu a recepção desse conhecimento, como Narada Muni passa esse conhecimento para Narada Muni. É uma história bem interessante, porque ele ainda estava no ventre de sua mãe ao receber esse conhecimento. Olha a importância, né, do poder espiritual de um sábio devoto do quilate de Narada Muni, que estava pregando para a mãe de Prahlada Maharaja, e mesmo assim Prahlada, no ventre de sua mãe, se iluminou, né? Por isso a mãe que estiver aí gravidinha, é bom ir ouvir uma palestra espiritual, se associar com devotos que estão falando sobre a suprema personalidade de Deus, porque a alma que está ali, naquele ventre
de uma mãe, ele ainda não, ele ainda está num plano sutil, certo? Ele ainda está com resquícios da vida passada, espiritual. Ele entende que está entrando num ventre, e daí qualquer informação espiritual que venha de fora, ele compreende. E se uma pessoa recebe a instrução de um devoto do quilate de Narada Muni, pode ser que ele se ilumine, né, como aconteceu com Narada Muni dentro do ventre da mãe dele. Isso é fascinante, entender que o poder, né, da palavra, o poder da energia de uma pessoa que está potencializada por Deus vai fazer com que muitas pessoas se iluminem, mesmo dentro do ventre de uma mãe. Assim, Srila Prabhupada, por exemplo, dotado dessa potência de Krishna, imagina, ele rodou o mundo 14 vezes. Quando ele veio aqui para o Ocidente, ele não tinha nem dinheiro, parece que tinha 8 rúpias. Teve 2 infartes. Ele veio no navio, né, da Índia para o Ocidente, sem saber o que ia acontecer na vida dele. Ele simplesmente falava assim, não tem como eu falar essa filosofia espiritual para o Ocidente, para os mlechas, né, que eles chamavam, pessoas assim completamente materialistas, que não tinham misericórdia, viviam em pleno modo da paixão, modo da ignorância. E a Prabhupada só restou confiar no desejo, né, do mestre espiritual dele, onde ele recebeu essa misericórdia de se tornar o centro, né, desse movimento Hare Krishna aqui no Ocidente, e chegando aqui apenas com 3 volumes do Bhagavatam, que é esse 3 cantos, né? São 12 cantos. A gente está lendo o 7º canto, mas quando Prabhupada veio, tinha somente 3 cantos do Bhagavatam. E ele chegou e simplesmente sentava-se lá numa rua em Nova York, chamado Times Square, e ali debaixo de uma árvore ficava cantando o Mahamantra Hare Krishna, mas completamente esperando. Vou deixar Krishna agir na minha vida. E nessa confiança que ele teve no mestre espiritual dele, que delegou a ele a misericórdia, na qual ele seria um centro de referência do movimento Hare Krishna aqui no Ocidente, a mesma coisa aqui para lá da Maharaj. Ele está rendido a Narada Muni e seguindo o exemplo de Narada Muni, de pregar. Aos 5 anos ele estava completamente consciente de Krishna. De modo que temos que entender isso, não existe assim, a pessoa tem que crescer, vai se tornar adulta, aí depois ela vai buscar a vida espiritual. Não é assim, o bebê já se ilumina. Depende de quem ele está ouvindo. Imagina uma mãe grávida que vai num templo assim, cheio de devotos elevados, todo mundo cantando Kirtan, Hare Krishna, Krishna, as deidades. Aquilo tudo é uma influência poderosíssima. É a energia de Balarama, potencializando aquela alma que está dentro do ventre de outra alma, que é a mãe, dentro desse contexto. E aí a mãe também, né, a mãe de Narada Muni, estava sempre servindo aos Vaishnavas, aos devotos puros. De modo que tudo isso purificou completamente a situação do nascimento de Prahlada Maharaja, e é o que deveria ser nesse mundo. Existia uma porção de gente já conectado com Krishna, vivendo nessa verdade absoluta, em serviço devocional, emanando, né, amor do coração. Essa deveria ser a situação natural. E aí todo mundo, dentro desse contexto energético, onde todo mundo se une, todo mundo ia ser beneficiado desde lá quando o bebê nasce.
sem essa questão de, como nesse capítulo fala, né, colegas demoníacos, né, filhos de demônios que vivem dentro de uma energia pesadíssima, desde o ventre da mãe, né, a mãe meio até querendo retirar o filho, ou sempre se lamentando, com medo, não quero esse filho, e tudo que a gente bem sabe, né? Trauma, né? Um filho que vem numa adolescente, por exemplo, de 13 anos hoje em dia, imagina a relação de energia, a criança ali está sentindo tudo, porque ela está no plano astral, basicamente, ela ainda não está na fisicalidade, ela está com aquela consciência ainda espiritual, ela está sentindo as misérias do ventre, né? Daquela prisão, que ela está ali dentro de um lugar apertado. Tudo isso é descrito no capítulo, canto 3 do Bhagavata, onde a história de Devahuti e Kardama Muni, a história de Kapila Deva, ele explica completamente, né, o espírito, como ele está se sentindo no ventre da mãe, descreve também todas essas etapas, assim. Então é muito interessante aqui que Prahlada Maharaja, com 5 anos, já era o pregador oficial de Deus. O espírito não obedecia à ordem cronológica do corpo. Compreende isso? A alma já era completamente realizada. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, aqui os gênios, né? Você vê uma criancinha de 3 anos que pega ali aquele piano e toca um Mozart, um Beethoven, toca qualquer coisa, porque já foi aquilo na vida passada, já foi um mestre do piano, da música. Assim também tem pessoas que já são muito avançados em espírito e conseguem manifestar isso, ou pessoas que vêm de outros orbes superiores, né? Planetas superiores, encarnam aqui no planeta Terra e já vem todo configurado espiritualmente, e a gente tem que entender isso. Quem é aquela pessoinha que está no ventre daquela pessoa? Vamos tentar proporcionar as vibrações necessárias para que os talentos específicos daquela pessoa se manifeste. Então essa é a beleza, né, de você compreender a vida espiritual. Então, Shanti, Balaram. E aqui, Prahlada está dizendo, então, eu recebi esse conhecimento do grande santo Narada Muni, que vive ocupado em serviço devocional. Cada frase que é dita nos versos do Bhagavata tem essa profundidade, né? Por que ele é um grande santo? Porque ele vive ocupado em serviço devocional. É isso que caracteriza a santidade, a pureza, a divindade, a espiritualidade de uma pessoa, de uma alma. De modo que Narada Muni era incrível, né? Era incrível, assim, por causa dessa realização máxima aqui nesse universo. E essa é a ideia, né, para cada um de nós chegar nesse estágio de Narada Muni. Porque todo mundo é o filho de Narada Muni. Aliás, o mestre de Narada Muni é o contrário, eu falei que era Vyasadeva, agora Krishna me dando a correção. Vyasadeva foi o mestre, foi o discípulo de Narada Muni. Narada Muni foi discípulo de Brahma, o criador desse universo, tá? Me enganei aqui. Então, Brahma é o mestre espiritual primeiro, né, do universo. Quando o Senhor Brahma vai criar esse universo, o Senhor Krishna passa para ele todos os Vedas, né, todo o conhecimento no qual ele, através de seu poder místico, cria esse universo certinho, né? Completo, em ordem, dentro desse conhecimento. Por isso que os Vedas são chamados o conhecimento original. Tá? O Bhagavata é chamado o fruto maduro da árvore do conhecimento védico. Os Vedas são
o Vedanta Sutra, né? Eu não gosto de falar muita coisa técnica, ele é resumido em sua essência no Bhagavata. E o Bhagavad Gita, porque ele foi falado diretamente por Krishna, né? Que é o conhecimento real, o conhecimento mais confidencial, ele é a essência dos Vedas. De modo que se você entende que se algo é a essência do conhecimento original e que é falado pelo próprio, né, ser, né, Krishna, que é a fonte desse conhecimento puro, real, né, significa que temos que estudar o Bhagavad Gita. Temos que absorver o Bhagavad Gita, não com o intelecto, mas com o coração. Tá? Primeira leitura, sim, você vai ler com o intelecto, procurando mais ou menos compreender o que Krishna está falando, porém você tem que se associar com um Vaishnava, um devoto puro de Krishna, ou uma alma realizada em Deus, na verdade. E aí essa pessoa vai te explicar o Bhagavad Gita em pormenores simplificados, que você vai entender muito bem. E é isso que Srila Prabhupada fez, deixando para nós, né, o significado de cada verso do Bhagavad Gita. Pois essa era a missão dele, ensinar quem era Krishna, né? De modo que o Bhagavad Gita, como ele é, já está à disposição de todo mundo. E Srila Prabhupada, ele deixou exatamente o significado, já que ele era um devoto puro de Krishna, empoderado pela potência de Deus, para deixar registrado o significado desses versos do Bhagavad Gita. É isso que nós temos que fazer, estudar o Bhagavad Gita nos significados de um Vaishnava, né? Vaishnava de um devoto de Vishnu, de Krishna, puro, fidedigno, e não especular. Porque Prabhupada está falando diretamente pela inspiração do Senhor Krishna, que está potencializando a sua missão nesse planeta Terra para revelar a natureza real de Deus, ou dizer quem realmente é Deus. É isso que temos que sempre nos ater, né? E aí quando você lê um livro aqui, por exemplo, de Prahlada Maharaja, também há o significado de Srila Prabhupada. A missão de Srila Prabhupada era tentar, né, dar todos os significados a toda essa literatura védica. Parece que ele traduziu, ele deu significado até o capítulo 13 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, e depois ele deixou essa missão para os seus discípulos mais próximos. E ele está falando aqui, então, Narada Muni, que é o cabeça, né, que veio lá do Senhor Brahma, ele representa essa disposição de cada alma de seguir os passos de Narada Muni. E um dia, quem sabe, você vai ter um corpo igual de Narada Muni e vai poder ser um viajante do espaço, um viajante do universo, e está aí pregando o serviço devocional, porque onde está Krishna? Krishna está onde está o devoto puro dele. Onde é Vrindavana? Vrindavana é no coração de um devoto puro. Então Vrindavana existe como uma dimensão espiritual, e ele existe como um estado de consciência da pessoa que está aqui dentro dessa existência material. Não é preciso abandonar esse corpo para ir para Vrindavana. Você pode despertar Vrindavana, ou despertar Krishna no seu coração, e viver essa realidade espiritual aqui mesmo, e depois da morte o Senhor Krishna pode te levar de volta, como ele fala no Bhagavad Gita, para Vrindavana, para Vaikunta, ou ele pode te estabelecer aqui no serviço devocional enquanto esse universo está existindo, né? O universo, ele começa, ele tem uma vida, e depois ele simplesmente ele se dissolve em Mahavishnu, que é Krishna criando os universos.
Então esse conhecimento, o qual se chama, né, Bhagavata Dharma, aqui ó, Dharma, religião transcendental, Bhagavatam, em relação com a suprema personalidade de Deus. Então, Dharma ele fala que religião transcendental aqui na definição, mas que não é uma religião, não é uma instituição, é a verdadeira essência do religare com Deus. Então, Bhagavata, Dharma e Bhagavata, que é em relação a Deus. O devoto está transcendentalmente ensinando a sabedoria divina em relação à suprema personalidade de Deus, como assim fez o Senhor Krishna no Bhagavad Gita, como fez o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, como estão fazendo todos os devotos puros, e você simplesmente expressa isso, deixando, né, logicamente, que Deus te inspire numa determinada aula, ou numa determinada exposição, ou em qualquer determinado serviço devocional que você faça em relação a tentar satisfazer a Deus. Se você está lá lavando um templo, né, lavando o chão do templo com aquele sentimento amoroso, eu quero deixar isso tudo limpinho, que quando as pessoas vierem, por exemplo, ao templo, esteja tudo, né, com cheirinho gostoso, que elas possam se sentar no chão, não vai ter nenhuma sujeira, nada. Então, quando você faz esse serviço devocional, isso é tão importante quanto está fazendo uma aula dessa aqui. Não há diferença. Deus, ele que está dando a capacidade da pessoa, está gerando esse amor, né, de fazer algo para satisfazê-lo. De modo que falar aqui também sobre Krishna, com amor, com devoção, é o que caracteriza o serviço devocional. Então Krishna fica muito satisfeito e de dentro do seu coração ele vai dando essa inspiração, essa potência, né? Balaram, Nityananda, para você falar aquilo que tem que ser falado. Na verdade, quando você se torna, né, um devoto assim amoroso de Krishna, você não elabora, assim, você, né, planejamento, aquelas aulas que você segue né, um modo de falar as coisas. Não, simplesmente você senta e deixa Krishna agir no seu coração, e você pega o verso igual a gente está fazendo aqui, e você vai ver que você vai falar muito além do que você estava especulando que você ia falar, porque é algo que nasce do coração, da intuição. As palavras que falam de Krishna são Krishna, tá? Então, esse conhecimento, o qual se chama Bhagavata Dharma, é plenamente científico. Então, essa coisa é interessante, não misturar o pessoal fala, não mistura ciência com religião. Mas, na verdade, não existe isso. Tudo é uma coisa só. O conhecimento de Deus é científico, é direto. O intelecto, por isso você tem o intelecto, você pode compreender cientificamente, ou aqui quando ele fala assim, baseia-se na lógica e na filosofia. A história do Bhagavatam, você tem uma lógica, é tudo feito, né, numa ordenação, e por isso, repetindo que você tem um intelecto, você consegue captar o que está sendo falado, não é... Né, eu já vi livros aí que você pode ler e você não entende nada, é tudo metafísico, é uma linguagem para quem estuda ocultismo, essas coisas. Porém, quando você vai ler o Bhagavad Gita, ele é muito simples e direto. E mesmo assim tem pessoas que especulam, interpretam o Bhagavad Gita, querendo tirar o Senhor Krishna da jogada, né, dele ser Deus, e dão outra posição para Deus, falando que ele é um semideus, ou que, na verdade, Krishna é só uma manifestação de algo impessoal, e por aí vai, fazendo várias especulações. Então, é muito direto o Bhagavad Gita, é o próprio Senhor Krishna falando, explicando diretamente.
e sendo evidenciado em seus versos por um devoto puro que já está vivendo nessa rendição pura e amorosa ao Senhor Krishna. Então isso é magnífico. Então tudo é científico, tudo é elaborado de tal forma que seu intelecto consiga entender. Porém, depois que você entende o Bhagavad Gita, principalmente na expressão da associação com devotos mais elevados, você naturalmente vai se render a Deus. O intelecto não é para você ficar discutindo sobre as várias filosofias, as várias ciências, fazendo comparações, não é isso. O intelecto é para você entender cientificamente, com lógica, aquilo que está sendo falado, e aí você se rende a Deus, aí você vai transcender o intelecto, que é onde o Senhor Krishna vai se revelar para você. Se você não se rende aos pés de lótus de Krishna, você não passa desse intelecto. E por isso as pessoas ficam especulando, querendo comparar, né? Vou comparar o cristianismo com o espiritismo, com consciência de Krishna, hinduísmo, com judaísmo, com jainismo, aí vai. Não há fim. Então Krishna está falando, renda-se a mim. Mamana Mad Bhakto. Coloca a sua energia, fixa a sua mente em mim e deixa que eu vou revelar para você no seu coração. Porque a rendição significa esse ponto onde você ultrapassa o intelecto. Que ele está falando aqui, ó. Esse conhecimento aqui que Prahlada Maharaj está falando, que se chama o Bhagavata Dharma, que é essa religião transcendental que fala sobre Krishna, não é nada assim metafísico, é algo plenamente científico. Porém, quando você entra no seu coração, nessa rendição a Krishna, nasce dentro daquilo que é o corpo de inteligência, que é superior à mente, que vai compreender essa forma de uma maneira completamente diferente. Entendeu? Aí sim que vai entrar o lado mais metafísico, onde você vai ler o Bhagavad Gita e você vai entender nessa dimensão mais espiritual. Mas o conhecimento em si, quando Krishna fala, todo mundo tem que entender. Assim como o Prahlada Maharaj está falando, são amiguinhos dele de 5 anos de idade, filhos de pessoas demoníacas, de pessoas que não têm essa relação direta com Krishna. Então, como é que Prahlada Maharaj vai falar esse conhecimento de uma forma metafísica para crianças? Então, o Bhagavad Gita é o ABC do conhecimento espiritual. Krishna simplifica tudo. E o Bhagavad Gita basicamente diz, né, pratiquem o serviço devocional rendido aos meus pés de lótus, nessa confiança, nessa fé, nesse amor, nessa devoção, e eu vou me revelar para vocês, e vocês vão entender o significado, né, mais profundo, metafísico, com esse corpo de inteligência, que é o corpo búdico que fala, né? O corpo búdico é o corpo luminoso que você tem, que está acima do intelecto, que simplesmente ele é uma ferramenta analítica da sua mente, a ferramenta de raciocínio lógico. E aí, estudando o Bhagavad Gita, você entende a lógica de você ter que se render a Deus, de você entender o que é temporário, o que é eterno, o que é real, o que é irreal. Você compreende isso, pronto. E agora você tem que experimentar isso. E esse experimentar é a rendição a Deus. E aí ele está falando aqui, esse Bhagavata Dharma baseia-se na lógica e na filosofia e está livre de toda a contaminação material. Toda a contaminação material não existe em relação a esse conhecimento, por isso ele é chamado conhecimento real. Raja Vidya, Raja Guhya, um conhecimento mais confidencial.
Às vezes a pessoa fala, mas eu estou querendo saber quem sou eu, o que é esse universo, quem é Deus, o que é esse campo de expressão no qual eu estou buscando felicidade, que eu é esse que está sempre triste, né? Sempre ansioso, o que são essas influências da energia material sobre mim? Onde que está o conhecimento que está revelando tudo isso? Temos o Bhagavad Gita, certo? Com o significado, né, para simplificar mais ainda para a gente, de um devoto puro, Srila Prabhupada, que eu tenho como meu mestre espiritual, narrando pela potência de Deus, Balaram, para todos nós. Então isso é misericórdia, isso é amor. Krishna está falando, não só estou revelando os versos do Bhagavad Gita, como também estou enviando uma alma que realizou os versos do Bhagavad Gita e que eu potencializei para facilitar a vida de vocês. Por isso, Srila Prabhupada escreveu uma porção de livrinho, né? Porque as pessoas têm preguiça de ler, cada vez leem menos, mas também tem, esses livros estão todos na internet também. Então, livrinhos onde os devotos distribuíam na rua, né? Quem tivesse a fortuna de comprar esses livrinhos e ler, muitas pessoas se renderam a Krishna depois de ler esses livrinhos, porque tinha lógica, era científico isso. Todo mundo podia compreender muito facilmente o que estava sendo dito, né, por Prabhupada, que Prabhupada, quem é Prabhupada? Prabhupada é Deus em ação numa alma para expandir esse conhecimento que vai capturar, né, almas para elas se tornarem conscientes de Deus, viverem amor a Deus, no estado feliz, ananda, de bem-aventurança. E aí hoje podemos ver no mundo, né, bilhões de pessoas rendidas à consciência de Krishna, cada um no seu nível de compreensão, na sua dificuldade existencial, na sua capacidade de sobrevivência, mas isso tudo já está revelado. Já está revelado. E pode ver hoje países que eram fechados, né, assim, para a espiritualidade. Hoje, ali ontem eu vi um Kirtana, né, no Japão, assim, que é um lugar bem tradicional, mas um Kirtana, feliz, os japoneses tudo pulando em êxtase, assim, algo, né, que é impossível frear. Chaitanya Mahaprabhu, ele fez a promessa de que o santo nome de Krishna vai ser cantado em cada cantinho desse planeta, em todo o universo vai ser cantado o santo nome de Deus. E muitas pessoas não sabem disso. Temos que levar esse santo nome para todo mundo, ouvir, cantar, ser feliz. Então, é uma filosofia, uma lógica que, por exemplo, o Bhagavatam, que representa o próprio Krishna, está livre de toda contaminação material. Porque a gente lê, né, várias filosofias, como ele fala aqui, ou várias lógicas, que, na verdade, estão contaminadas pelo ego, que não aceitam esse conhecimento final definitivo que você tem que se render aos pés de lótus do Senhor Krishna. Se não há essa questão última, né, desse reconhecimento de quem é Deus revelado, como foi no Bhagavad Gita, e você está especulando em cima de outras filosofias que não aceitam isso, essas filosofias estão contaminadas. É isso que está falando aqui Prahlada Maharaj. Está livre de toda a contaminação material. Então vamos aproveitar aqui para encerrar esses versos, né, esse capítulo, os versos 29 e 30, onde é dito: Sri Dacha Putra Achuhu Praradhatvam Vayam Chapi Nartenyam Vijimahe Gurum
Etabhyam Guru Putrabhyam Balanam Api Hishvaral Balashyam Tapura Istasya Mahatsango Duram Vatyaha Chindina Samsayam Samya Syaditchedi Vijramba Karanam. Tradução: os filhos dos demônios responderam: querido Pralada, nem tu nem nós conhecemos outro professor ou mestre espiritual além de Sanda e Amaka, os filhos de Shukracharya. Afinal de contas, somos crianças e eles, nossos controladores, especialmente tu, que sempre ficas confinado no palácio, é muito difícil te associares com uma grande personalidade. Querido amigo, ó pessoa cortês, explica-nos, por favor, como te foi possível ouvir Narada? Faze a gentileza de dissipar as dúvidas que temos no tocante a este ponto. Isso aí significa que eles se interessaram por aquilo que Pralada Maharaja estava falando. Porque, na verdade, quem ouve através dessa forma humana é o espírito, é a alma. Você acha que é o corpo que está ouvindo porque você se identifica com o falso ego. Mas quem está ouvindo é a alma. E nesse estágio de criança, você ainda não está tão programada com valores materialistas, dos quais eles estariam sendo ensinados agora por esses professores indicados por Hiranyakashipu. Então, quando eles ouviram Narada Muni, eles ficaram assim encantados, porque é o conhecimento espiritual, o conhecimento que dá lógica, científico, conhecimento que está dando uma possibilidade de você raciocinar intelectualmente sobre o que é falado, em vez de simplesmente acontecer como acontece na programação mental materialista, né, que é uma imposição, é uma hipnose. Não é uma lógica, é uma manipulação, onde através de artifícios, né, psicológicos e emocionais, naturalmente toda a massa do planeta é conduzida para esse abatedouro da alma. E aí todo mundo quer ganhar o mundo e perde a alma. Então os amiguinhos de Pralada Maharaja estão assim encantados e falam assim: mas você, Pralada Maharaja, você não sai desse palácio aqui do seu pai. Nós nunca vimos ninguém vir conversar com você sobre esses assuntos que você está exponenciando aqui para nós. Como que isso é possível? Da onde está vindo essa inteligência, essa eloquência, onde você se coloca numa posição de enfrentar seu próprio pai, que é o rei do universo, né? O rei demônio do universo. Então eles estavam assim questionando, e como nós comentamos, né, eu já comentei aqui durante essa aula, como surgiu, né, a presença dessa consciência, dessa realização em Krishna, que é o que exatamente explica o próximo capítulo, que ele vai contar toda a história, né? Se vocês quiserem, depois a gente pode contar aqui sobre essa forma como Pralada Maharaja foi iluminado no ventre da mãe dele, na associação com devotos puros, certo? E ele também, depois que nasceu, né, parece que ele comeu, também servia os devotos puros e comia os restos do alimento deixado por esses devotos, chamado, né, Maha Prasada. Misericórdia assim, extra. Prasada quer dizer o alimento oferecido para Deus, se torna misericórdia. Tem a Maha Prasada, que é o alimento oferecido nos templos para as deidades.
E tem a Maha Prasada, que é o alimento que é experimentado pelos devotos puros de Krishna, que é o mais poderoso, porque aí é energia, né? Você se alimenta dessa energia dos devotos puros, que tocaram, né? Que comeram o alimento e depois eles passam para você. E aí a sua consciência pode dar um up assim, maravilhoso que você nem entende. Então tem toda essa questão que nesse último verso que ele está falando, nós estamos vendo aqui que nós só conhecemos esses professores aqui, né, chamado Sanda e Amarka, que eram filhos de Shukracharya, e, e queremos saber, né, que informação maravilhosa você está passando para nós. Mas você nunca saiu desse palácio. Então temos que meditar nisso, né? Já que o Prahlada Maharaja nos representa como um devoto puro, e você está recebendo essa instrução aqui como se estivesse num ventre, né, da energia material, e naturalmente você vai se iluminar e você vai nascer como um devoto puro, igual Prahlada Maharaja, se você aceitar oferecer o seu serviço para Deus e para os devotos puros também, aproximando-se, né, dos devotos puros. Então, basicamente, né, neste ponto encerram-se os significados Bhakti Vedanta do 7º canto, 6º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Prahlada instrui seus colegas demoníacos. Esse capítulo foi maravilhoso. E aqui, em todo o início, né, de cada capítulo do Bhagavatam, tem um resumo. Então vamos fazer um resuminho aqui. Vou ler o resuminho para vocês, para a gente encerrar esse nosso estudo que fizemos de Prahlada Maharaja instruindo os seus amiguinhos, tá? Então este capítulo descreve as instruções de Prahlada Maharaja a seus amigos de escola. Ao falar a seus amigos, que eram todos filhos de demônios, Prahlada Maharaja enfatizava que, desde o início de sua vida, todo ser vivo, especialmente na sociedade humana, deve interessar-se pela compreensão espiritual. Quando crianças, os seres humanos devem aprender que a suprema personalidade de Deus é a deidade que todos precisam adorar. Ninguém deve se interessar em gozo material. Ao invés disso, todos devem ficar satisfeitos com os ganhos materiais que se podem facilmente obter. E como a duração da vida é muito curta, cada momento deve ser utilizado para o avanço espiritual. Pode-se pensar erroneamente: no começo de nossas vidas, vamos desfrutar de todos os confortos materiais, e chegada à velhice, poderemos ser conscientes de Krishna. Semelhantes pensamentos materialistas são sempre inúteis, porque na velhice ninguém pode ser treinado no processo de seguir vida espiritual. Portanto, desde o próprio começo da vida, a pessoa deve ocupar-se em serviço devocional, Sravana Kirtana Vishnu, ouvir, cantar e falar sobre Deus. Este dever é de todas as entidades vivas. A educação material
está contaminada pelos três modos da natureza. Mas a educação espiritual, que é de extrema necessidade para a sociedade humana, é transcendental. Prahlada Maharaja revelou o segredo de que recebera instruções de Narada Muni. Quem aceita os pés de lótus de Prahlada Maharaja, que está na sucessão Parampara, a sucessão discipular, poderá compreender o modo de vida espiritual. Ao aceitar estas atividades, ele não precisa apresentar credenciais materiais. Após ouvirem Prahlada Maharaja, seus colegas perguntaram-lhe como ele se tornara tão erudito e avançado. Nesta altura, o capítulo termina. Jai Prahlada Maharaj, Jai Nrsimhadeva, Jaya o Bhagavatam, Bhagavata Dharma. Então é isso, gente. Estamos aqui então encerrando esse maravilhoso capítulo, né? Está contido, né, nessas aulas assim, um conhecimento formidável, cheio de lógica, cheio de ciência, onde o intelecto, a mente pode absorver de um modo bem simples, já que falamos, né, todos os significados de Srila Prabhupada e também expandimos aqui com a inspiração divina muitas outras coisas, muitos outros assuntos, mas que estão relacionados com o tema central. E dessa maneira, nessa compreensão, é onde chega o ponto de escolhermos. Se queremos seguir a vida simplesmente intelectualmente, agora eu vou ouvir outro capítulo do Bhakti alemão, falando do Bhagavatam, de outra historinha, de outro passatempo, certo? Mas cada capítulo, você tem que ir simplesmente com o seu intelecto, com o seu raciocínio, sua lógica, o seu entendimento, e falar, entendi, agora eu vou me render a Krishna. Se você não faz isso, simplesmente você está acumulando conhecimento com a curiosidade, com o intelecto. Cada capítulo do Bhagavatam, cada passatempo, né, de Krishna, você tem que chegar ao final e entender que só há uma possibilidade de sentido na existência de cada ser que está dentro desse universo, seja nos níveis superiores, intermediários, inferiores, que é se render aos pés de lótus de Deus. E é isso que Krishna vem falar, né, no Bhagavad Gita, diretamente manifestando através de sua potência externa, dentro dessa potência externa, a sua verdade pessoal, mostrando que a pessoa absoluta, que ele é, Krishna, também tem inserida em seu contexto de manifestação a super-alma e o Brahman. Tudo é a mesma coisa, só que Krishna é o aspecto, né, mais elevado, onde resulta, né, Ananda. A felicidade real do espírito só acontece realmente com a realização de Krishna e a interação amorosa com ele. É nesse momento que você se torna perfeito, né, um devoto puro de Krishna, rendido realmente com a sabedoria e com o amor. E daí você vive dentro da existência de Deus, seja no aspecto material ou espiritual, completamente liberto. Você se liberta dos modos da natureza material, liberta-se da energia de Maya, não abandonando nada, não reprimindo, mas simplesmente entendendo que certas coisas são contaminadas, prejudiciais às suas ações nesse mundo. E você passa a absorver cada vez mais o sagrado, né, dentro desse mundo chamado assim material, e você espiritualiza tudo à sua volta. Há uma história que fala, né, Paramahansa. Paramahansa. Hansa significa
cisne. Então os devotos assim, mais avançados em Krishna, eles são chamados Paramahansa. Parama quer dizer supremo, né? Hamsa, o cisne supremo. E é dito, né, que o cisne ele tem uma característica especial, que quando você mistura, né, o leite com a água, ele tem essa capacidade de absorver somente o leite. Ele consegue fazer isso. Assim também como um devoto puro nesse mundo, que eu tenho certeza que você vai se tornar, né? É inevitável todas as pessoas se tornarem devotos puros, tornarem-se, né, Hamsas, Paramahansas. E aí você só vai absorver o leite espiritual dentro da água material na qual ele está misturado. Você tem essa performance interna de sempre absorver Krishna o tempo todo, momento a momento, sem se identificar mais com essa energia da mente que cria, né, esse eu que se identifica com o corpo físico, que cria esse mundo, esse movimento da mente, esse mundo pessoal, onde a pessoa simplesmente está vivendo, né, como nessa natureza demoníaca, no sentido de que ela não consegue entender por que ela tem que se render a Deus. E daí aparece uma pessoa já rendida a Deus, que já abandonou esse falso ego, que já está espiritualizando toda a sua vida pelo seu poder co-criativo, né? Balaram, do mundo em que ela está, seja no material ou no espiritual. E aí essa pessoa, pela misericórdia de Deus, apresenta em si mesma a misericórdia de trazer esse conhecimento para que as pessoas realmente possam despertar. É pela misericórdia que as pessoas despertam, a misericórdia de Deus. Deus é todo misericordioso dentro do seu coração, te acompanhando a cada encarnação, querendo, né, que você acorde desse sonho material e volte para a dimensão divina, seja aqui dentro do seu coração ou numa forma espiritual, você vivendo numa relação com Deus em Vaikuntha Loka Dhamma, ou Krishna Loka, com Krishna. Vamos meditar sobre isso. Vamos amolecer o nosso coração, sair um pouco desse intelecto que duvida de tudo, que hesita. De modo que Krishna, ele está se apresentando aqui agora para você com essas palavras. E aí você tem que mergulhar nisso intensamente, com muita confiança, com muita fé, para dar uma abertura ao seu coração, para Krishna se revelar dentro da pureza que ele precisa. Com a mente contaminada, com o intelecto duvidoso, você não consegue chegar a esse ponto. Ok? Então deixa aqui essas palavras, meditem. Foi lindo expor essas aulas, com muito prazer. Eu agradeço a presença de todas as pessoas que realmente ficaram, né, até o fim dessa exposição. Eu espero que Prahlada Maharaja nos abençoe, Srila Prabhupada, todos os devotos, Deus, o Senhor Brahma, todo mundo esteja aí nos auxiliando, né? Anjos, arcanjos, semideuses nos auxiliando a voltar para casa. Ok? Um beijo no coração, muita luz, muito amor, muita paz, muito poder espiritual. Haribo!